eu costumo falar que a Carolina, ela não é para mim só uma referência, ela para mim ela é uma ancestral. Ela estava indo para o Uruguai para o lançamento do livro dela, muito elegante, bonita, segurando a bolsa dela, sorrindo. É essa Carolina que a gente quer mostrar. E aquelas outras fotos tiram a potência dela. A gente, quando compara, até fica perguntando, será que é a mesma pessoa? Ela consegue, com a publicação de um único livro, conquistar o mercado editorial e ser conhecida não só no Brasil, mas como no mundo. A gente não pode parar só em Quarto de Despejo. Carolina é também uma ficcionista. Carolina é uma dramaturga, você entende? Tanta controvérsias nas idades dela, da gente, tudo. Mas eu acredito que ela me teve com 40 anos. Acho que sim, 40 anos. Mãe! Mãe! A Carolina Maria de Jesus, ela tem uma trajetória muito diversificada, né? Então, a primeira parte da vida dela, ela tá numa cidade rural, em Minas Gerais. Ao que tudo indica, ela nasceu em 1914. Então, ela está vivendo no interior rural no começo do século XX, né? Ela tem a experiência de migrar, que também é uma experiência muito forte. Ela chega em São Paulo em 1937, então é um momento histórico de muita migração, muitos sujeitos vindos de várias cidades do Brasil para São Paulo, porque São Paulo está se projetando como grande polo industrial, como uma cidade que oferecia trabalho. Era essa utopia que a Carolina nutria e que a fez mudar de Minas. Inicialmente ela fica mais na região central, porque ela mora em cortiços, em pensões. Depois ela fica grávida, ela trabalhava nesse momento como doméstica e ela não consegue mais alinhar essa atividade laboral à sua condição materna, porque as patroas basicamente não aceitavam que ela continuasse trabalhando sendo mãe. E aí, nesse momento, ela não encontra outra opção que não a favela da Canindé. Hoje é aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu queria dar um par de sapatos para ela. Eu lembro muito bem que, quando ela chegava em casa, na favela, a gente esperava que ela trouxesse comida, lógico, né? E a gente nunca tivemos móveis, né? Era caixote, as canecas eram aquelas latas que ela fazia, né? De massa de tomate e tudo. E os pratos eram de goiabada, essa lata de goiabada. A gente tem que lembrar também que, nessa época, São Paulo registrava cerca de 5 favelas em toda a sua extensão. A favela era um acontecimento histórico, social e geográfico recente na cidade. O livro da Carolina, ele também chega num momento histórico em que nada se comparava àquele recorte que ela está fazendo da cidade, né? Algo que ela falava, né, que a favela era o quarto de despejo da sociedade. Os grandes autores do mundo escreveram diários, né? Mas nunca com a dosagem, digamos, tão real, tão verdadeira como a Carolina. Achei um par de sapatos no lixo. Lavei, remendei e dei para Vera calçar. Porque a gente na favela, a gente não comia, né? Nunca sabia quando ia almoçar, não tinha sapato, não tinha comida, não tinha condições nenhuma, né? A nossa vida lá era só atrás de comida. Quando eu estou na favela, tenho a impressão de ser um objeto fora de uso.
digno de estar num quarto de despejos. Isso levou a um consumo dessa literatura muito rapidamente. Você tem ideia, ela vendia 2.500 livros por dia. Ela foi best-seller em 11 países, dos 46 que ela está hoje. A minha mãe, ela tinha um objetivo. Ela queria sair do quarto de despejo, lá da favela, mas ela queria entrar onde? Ela queria entrar na casa de alvenaria. O sonho dela era ter uma casa. Depois que ela lança o livro, aí ela vai ter uma outra experiência da cidade, porque ela vai morar em Santana, que nesse momento é um bairro assim muito elitizado, né, de São Paulo. E aí surgiram os grandes problemas em ter saído da favela. Por quê? Não fomos bem recebidos, né? Hoje eu imagino a situação deles. Um lugar residencial, classe média alta ou média hoje, vários sobrados, geminados. Aí entra lá uma escritora, ela estava no auge, ela era assediada demais. Então, a gente amanhecia o dia, tinha uma fila de gente pedindo as coisas para ela. Então pediam um caminhão, pediam para buscar família, pediam enxoval. Então era gente pedindo dinheiro emprestado, era gente pedindo dinheiro para tratar o filho, era gente pedindo em casamento. Além do que, todos os mendigos que ela achava na rua, que não tinham onde morar, ela levou para minha casa. Então tinha mendigo no sofá, mendigo na cama, mendigo na cozinha, mendigo para todo lado. E ela viajava demais, sempre comigo. Ela nunca me deixava, mas deixava meus irmãos. E aí, eles, acostumados a pegar cavalo, andar a cavalo, o dono do cavalo vinha atrás, eles abriam a sala da minha casa, põem os cavalos dentro da minha casa. Então, você imagina o povo lá. Não tinha quem fizesse essa mediação na vizinhança. Vamos pensar, né, que de repente se reunisse numa comunidade, né? Gente, vamos dar uma força, vamos ver o que a gente pode ajudar, dar uma orientada nela e ver o que ela podia aceitar, né? Mas ali, assim, né, era classe média, a gente está com uma ex-favelada aí, né? Vamos tentar ver se a gente tira, né? Porque ela está dando trabalho. Perto do quarto de despejo, eu acho que Casa Alvenaria, não vendeu mesmo, não. O quarto de despejo falava de uma realidade que a sociedade paulistana não conhecia, nem a sociedade brasileira. Ok? Já o Casa de Alvenaria era um livro que era contra a sociedade estabelecida. A Carolina fazia críticas duras à sociedade porque ela achava que um dia, ela saindo da favela, fosse encontrar um mundo melhor. Ela não encontrou esse mundo melhor. E aí ela relata isso em Casa de Alvenaria, que é o diário de uma ex-favelada. Então, isso levou a esse desencontro e, logicamente, o desinteresse pela obra dela. De Santana, ela vai morar em Parelheiros, e ela vai para Parelheiros nos anos 70. Quando a Carolina foi morar lá, ela estava realizando um sonho, né? Porque ela queria terra, ela queria o verde, ela queria espaço. Bom, aqui é a casa que a gente morava, né? E a prefeitura me autorizou a fazer uma reforma desde que conserve o ar da Carolina. Aqui é o quarto que eu dormia com ela. É aqui que ela escrevia, que ela... Vivemos aqui por 20 anos, ela viveu por 20 anos aqui, né? O tempo todo ela estava escrevendo. Não tinha luz aqui, não tinha nada aqui. Então ela escrevia com lamparina. Então ela colocava em cima do meu corpo e falava, olha, você não se mexa porque eu estou escrevendo. Aquele barulhinho da caneta tinteiro, sabe? Aquele barulhinho e aquilo... Eu ficava até arrepiada, mas como eu sempre tive medo de dormir sozinha, né? Então eu dormi com ela a vida inteira. Ela amou demais esse sítio. Isso aqui é exatamente onde ela ficava mesmo.
Ela gostava muito de ficar aí na sombra, escrevendo. Mas aí a gente já está falando de um momento em que ela já não era mais o centro das atenções como ela fora na década anterior. Ela só vai voltar à cena lá para dezembro de 76 a fevereiro de 77, quando ela morre. Ela só vem depois dos anos 2000. E o Quarto de Despejo, eu pego para ler. Eu vou lendo, mas eu não consigo ler na sequência. Eu estou assim numa parte que ela catava papel, né? E eu catava com ela. E eu parei porque eu não consegui. Hoje em dia eu estou separando Carolina mãe e Carolina escritora. Carolina, ela escreve porque ela tem uma fome existencial. Eu me lembro agora de uma passagem que ela fala assim: a Dona Terezinha, para mim, é igual o dia de ontem. Passou. Não existe mais. Boneca da Estrela não subia na favela onde eu nasci, mas pude me orgulhar da infância que eu tive. A rua, ela é minha inspiração total. Se a pessoa lê a minha obra, ela vai se ver na rua mesmo. Pois tudo pode ser, só basta acreditar, onde tudo se transforma com a vontade de sonhar. Rainha do verso. Hoje eu sou graduanda de Letras Árabe pelo FRJ. Mas eu conheci Carolina muito antes de eu entrar na academia. Mesmo eu não sendo uma parente direta de Carolina, minhas iguais, elas estavam junto com Carolina, né? Vivendo da mesma forma que Carolina viveu. No dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Eu acho que quando o Quarto de Despejo foi lançado, as portas estavam mais fechadas, sim. Tanto é que a Carolina Maria de Jesus, ela é tese de universidade no exterior e no Brasil ela não é conhecida. Mas ultimamente alguma coisa aconteceu e tem se falado mais em Carolina Maria de Jesus. Neste momento, eu estou compondo o conselho editorial que vai publicar a obra inédita da Carolina Maria de Jesus. Aquilo que está nos manuscritos é muito mais amplo do que o que a gente tem até agora publicado. A gente tem nessa publicação a preocupação também de mostrar a autora para além dos diários, né? Então, a Carolina tem muitos romances, ela tem poesia, ela tem provérbios, ela tem peça de teatro. A minha relação com Carolina sempre foi uma relação de leitora, mas a pessoa que me chamou a atenção para pensar a Carolina de uma outra forma foi a Fernanda Miranda, que atualmente ela é especialista na obra de Carolina, e é a pesquisadora de literatura da nossa exposição. Me emociona muito falar de Carolina Maria de Jesus, porque foi uma leitura que eu fiz na minha juventude ainda. E por que chamava atenção? Chamava atenção o sofrimento de Carolina, que era o nosso sofrimento. Minha mãe, em vários períodos, também saía para catar papel. Eu saí várias vezes para catar papel com ela. Era preciso que a gente fosse mais rápido do que o lixeiro para chegar mais rápido às latas de lixo. A fome que Carolina descrevia era uma fome que a gente também conhecia. Vocês já ouviram falar em Carolina Maria de Jesus? Uma favelada que escreveu um diário contando a sua vida na favela. Esse livro tem a ver com essa história e esse livro tem a ver com a minha história. A gente sabe hoje que a Carolina não foi descoberta. Essa história é uma história um pouco contada, né? A gente tem documentação que mostra que Carolina já tentava fazer esse esforço de autopublicação muito antes da chegada do Audálio Dantas. Então, o nosso desejo da exposição é mostrar toda essa potência de Carolina. Porque fui eu que
lendo os diários escritos por Carolina de Jesus, decidi que aquilo era mais importante do que qualquer reportagem que eu pudesse fazer sobre a favela. Acho que eles acabaram se descobrindo, né? No segundo, terceiro dia que ele estava circulando para sentir a favela, ela começou a gritar com os marmanjos que estavam nos brinquedos das crianças, que iam quebrar e que ela ia botar todo mundo no livro dela. Então, assim, ela não estava falando com os marmanjos, ela estava falando com o Audálio, que depois foi para a porta do barraco dela e perguntar: que livro é esse? E aí a história começa. Eram 38 cadernos que ela tinha em casa, no barraco dela em casa, e daí foi que surgiu a ideia de publicar o livro, que veio só 2 anos depois, em 60. O Wilson Martins fez uma crítica e era uma acusação de que o Audálio teria inventado essa personagem e não que ela existisse e fosse real. Na verdade, o Manuel Bandeira, quando escreveu a respeito, aí sossegou. Mas os anos se passaram e depois o Wilson Martins veio falar sobre a mesma coisa, de que era invenção do Audálio, e aí ele só parou porque o Audálio ameaçou processá-lo. Ele dizia: a matéria ainda não terminou. Ele morreu e não terminou. Ela rompe com o Audálio, que poderia ser a solução da vida dela, entre aspas. É muito emocionante uma pessoa que não tem nada e também não contenta com esse nada. E tudo que é oferecido também não basta. Ela não aguenta, Carolina não aguenta ficar presa, né? Eu gosto muito de dizer da errância de Carolina. E a errância de Carolina é a errância das pessoas que não aceitam a pequenez da vida. Né? Carolina queria mais. A gente fala muito da Carolina do diário, né, do quarto de despejo, mas a Carolina escreveu romances, só conseguiu publicar um em vida. Romance que ela conseguiu publicar com o dinheiro dela, não deu certo. Já mudaram o nome para Pedaços da Fome, e o nome era Felizarda. E se você ler o livro, você percebe que não tem nada a ver o nome com o título. A gente sabe hoje, confrontando, cotejando com os originais, que edições póstumas de Carolina também sofreu violência. Casa de Alvenaria, aconteceu isso. O Diário de Bitita aconteceu isso, e edições mais recentes também passaram pelo mesmo processo. Tem uma entrevista que a Carolina fala, que ela falou assim: tinha umas partes tão bonitas que eu escrevi que o editor tirou. Ela mesma tem essa reflexão no momento posterior. Quando ela estava em vida, o que você deveria ter feito era ter um diálogo com a própria autora, que é o que se faz, né? A boa nova é que a UFRJ está prestes a conceder o título Doutora Honoris Causa a Carolina Maria de Jesus. Qual a importância disso? O seu primeiro livro, né, Quarto Despejo, tem pelo menos 15 traduções. Ela entra para o panteão da literatura brasileira, na medida em que a universidade reconhece ela como doutora honoris causa, de causas honrosas. Visa corrigir um erro, uma reparação desse esquecimento que nós fizemos com relação à grande escritora, grande romancista e grande poeta que foi Carolina Maria de Jesus. Ainda não comi hoje, não vou comer até que abra a porta. Um dia, 2, um mês, vou morrer de fome na porta da sua igreja. Anselmo Duarte ganhou aquele prêmio, a Palma de Ouro. Então nós fomos receber em Santos. E nós fomos todos, os 3 filhos e ela. E várias pessoas, né, famosas. E quando nós chegamos lá no restaurante que chamava Hi-Fi, nunca mais esqueci. Na hora que ela foi entrar, eles falaram: aqui negro não entra. E aí chamaram o cara lá, o porteiro, falou: não, era Carolina Maria de Jesus, você não podia falar isso. Aí foram atrás dela, Carolina Maria de Jesus. Aí ela não entrou mais. Aí já não adiantava mais. Toda vez que eu vejo uma homenagem à Carolina, que eu vejo a foto dela, que eu vejo a foto do lenço, eu já sei que ali é um lugar que ela não está.
A gente precisa pensar nesse lenço de Carolina, né? O que esse lenço simboliza? Por um lado, também, a Vera diz que a mãe dela gostava de um lenço na cabeça também, mas gostava de ficar com o cabelo, ter essa liberdade. Uma hora eu quero usar lenço, outra hora eu quero ficar com o meu cabelo solto e coisa e tal. Minha mãe era muito vaidosa. Minha mãe gostava de se pintar, minha mãe gostava de usar colares. Ela mesma confeccionava os brincos, os colares, era o pente na cabeça. Ela sempre gostou muito disso. E a gente pega isso nos textos dela, dizendo que em alguns momentos ela era obrigada a ir determinado de forma, porque era isso que se imaginava, que se esperava de uma escritora que vinha moradora de uma favela. A própria autora, quando podia, quando tinha agenciamento sobre si, onde ela poderia ir, ela escolhia sempre pela vaidade. Hoje a gente tem uma felicidade de ver que estão circulando outras imagens de Carolina. Uma mulher que tinha um olhar firme, uma mulher que falava bem, uma mulher que gostava de valsas vienenses dentro de uma favela. O lenço, ele é o lugar de subalternidade que colocavam Carolina, porque não era somente um adorno. O lenço é a algema de Carolina, que ela tentou tirar a vida inteira sem sucesso. O que eu admiro é que tem um grupo de escritoras novas, como Rainha dos Versos, que já é de uma geração que tem consciência disso. É essa geração que vai ajudar a rasgar esse lenço, né? Tirar esse lenço, ou nos dar a liberdade de usar esse lenço na hora que a gente quiser. Essa perseverança, né? Essa resiliência que a gente fala tanto hoje, né? Esse empoderamento da mulher, esse lugar de fala, a Carolina projetou tudo isso nos anos 60. Como é que ela conquistou isso? Quem é que era essa mulher, Carolina? A frase que eu mais guardo para mim, eu não lembro se foi que eu li, se eu li ela em Diário de Bitita ou se foi em Quarto de Despejo, para escrever precisa do ócio. Entrou no cemitério à esquerda. Primeiro, segundo túmulo, assim. Não conhece o túmulo da Carolina. Mas o que me chama muita atenção em Carolina, e eu acho que é muito significativo, é a morte de Carolina, né? Eu acho que Carolina morrer com uma crise asmática, para mim, eu leio como aquela pessoa que não pôde dizer. Para mim, Carolina morre engasgada. Porque quando ela pode dizer, ela não é entendida. As pessoas, elas falam perto de mim coisas que elas não vão falar em público, assim, porque ela não me enxergar, às vezes me dá esse privilégio, né, de protagonizar algumas histórias. É muito bacana que a nossa exposição vai acontecer no ano também que a Carolina será publicada pela Companhia das Letras de forma íntegra, sem mais uma vez passar por isso que a gente chama, né, de uma violência editorial, de que o texto dela é fraturado, é cortado, é desrespeitado. Eu acredito que muitos leitores descobrirão uma escritora nova a partir do momento em que essas obras finalmente cheguem ao público. Para mim, eu acho que estudar também é uma bela ficção, né? Pensar que na minha juventude eu li Carolina, para depois, mais de 60 anos depois, eu como escritora estar lidando com o texto de Carolina. Tem uma foto, você percebe que minha mãe está assim, tímida, perto da Clarice. E a minha mãe fala, olha, eu estou me sentindo aqui assim, tímida, né, perto de uma grande escritora como você. Aí ela falou, não, Carolina, a grande escritora aqui é você, porque você escreve a realidade.